comissão aprova a mini-reforma eleitoral e proposta pode ser votada pelo plenário em regime de urgência. Senadores discutem amanhã o fim do voto secreto em todas as votações no Congresso. Também deve entrar na pauta a cassação imediata de mandato de parlamentares condenados. CPI da espionagem quer ouvir representantes da Petrobras e da Agência Nacional do Petróleo e saber se leilão de exploração do Campo de Libra é seguro. Veja agora no Jornal do Senado. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto de mini-reforma eleitoral. O objetivo é reduzir os gastos de campanha e dar mais igualdade de condições aos candidatos. Para valer nas eleições do ano que vem, a matéria tem que ser aprovada pelo Congresso até o final deste mês. Nas mãos dos senadores, uma proposta para reduzir gastos com campanhas políticas e dar mais equilíbrio entre as candidaturas. A mini-reforma eleitoral, aprovada nesta terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça, entre outros pontos, proíbe placas, cavaletes e o envelopamento de carros. Não considera propaganda antecipada expressar opinião nas redes sociais e limita a contratação de mão de obra para campanhas de rua a 1% do maior colégio eleitoral do Estado. Os senadores dizem que as medidas são avanços, mas que essa não é uma reforma completa. Não se propõe a divulgação em tempo real das arrecadações e dos gastos de campanha. Os contribuintes permanecem ocultos, ou seja, a opinião pública, os eleitores, só poderão saber, se continuar dessa forma, quais foram os doadores e respectivos valores após a realização das eleições. Eu preferiria que nós debatêssemos a estrutura do sistema político brasileiro, o sistema de financiamento de campanha, que é o que corrompe, que é a mãe de todas as corrupções do sistema político brasileiro, que é o sistema de financiamento. Enquanto tiver financiamento privado de campanha, nós vamos ter corrupção no sistema político brasileiro. Os pontos aprovados são consenso entre os parlamentares. A proposta foi votada em primeiro turno na semana passada. Desta vez, a votação encerraria o processo de análise. A ideia era enviar o texto direto para a Câmara, sem passar pelo plenário do Senado. O procedimento dependia de acordo, mas os senadores apresentaram mais de 40 emendas. E o autor da proposta pediu que o projeto vá ao plenário em regime de urgência, onde nesta quarta-feira deverá ser votado definitivamente. O autor acredita que, com isso, as mudanças terão mais chance de serem aprovadas até o fim do mês pelos deputados, para já valerem nas eleições de 2014. Acho que a gente está mandando para a Câmara uma boa lei eleitoral, não é uma reforma política, é importante separar as coisas. A reforma política o Congresso terá que fazer, mas uma reforma política demanda mais tempo. Nós vamos ter que tratar de financiamento público de campanha, sistema eleitoral, forma de eleição, a questão dos mandatos, coincidência ou não, o tempo do mandato. Tudo isso é uma reforma política mais abrangente. As eleições no Brasil são caras e tudo que nós pudermos fazer com relação a isso é importante que se faça. Portanto, nós pretendemos votar rapidamente. E a Comissão de Constituição e Justiça discute amanhã a PEC que acaba com o voto secreto em todas as votações no Congresso. Parte dos senadores defende o voto aberto apenas nas cassações de mandato. Alguns senadores consideram que o voto aberto nos casos de aprovação de autoridades e de análise de vetos presidenciais poderia ameaçar a independência do parlamentar em relação ao governo e a outras pressões. A votação fechada em determinadas circunstâncias é a garantia do voto de consciência. O voto que escapa à pressão da mídia. Mas o relator da PEC do voto aberto na Comissão de Constituição e Justiça diz que vai trabalhar pela aprovação do texto como ele veio da Câmara, ou seja, o fim do voto secreto em todos os casos. Entendemos que isso é um avanço, porque a sociedade brasileira realmente está precisando de ver cada vez mais transparência dos seus representantes. O presidente do Senado diz que isso não é consenso entre os senadores. Consensual e de bom senso
como o Senado já decidiu, é rapidamente nós acabarmos com o voto secreto em perda de mandato. O presidente da CCJ quer então saber se seria possível desmembrar a PEC e aprovar somente o fim do voto secreto para a cassação de mandatos parlamentares, sem que o texto tenha que voltar à Câmara. Nós vamos recolher, ou o relator vai recolher, se assim for a sua decisão, vai recolher da PEC aquilo que é consensual e levar para o plenário. A partir do momento em que o plenário aprova o texto ou parte do texto desta PEC, nós haveremos de promulgar. Vamos instituir a PEC salame, fatiar o que veio da Câmara para cá. Não acho que seja adequado. A opinião pública está exigindo da gente não isso. Neste momento, atitude e coragem é acabar com o voto secreto em todas as circunstâncias. Este consultor legislativo diz que o desmembramento é tecnicamente possível. Isso aconteceu, por exemplo, na reforma da Previdência. Na reforma da Previdência, no governo Lula, isso ocorreu, salvo engano, na reforma do Judiciário, na emenda à Constituição que alterou regras referentes aos vereadores também. O consultor acrescenta, já seria possível promulgar a parte sobre o fim do voto secreto nos casos de cassação de mandatos, porque outra PEC com o mesmo objetivo já foi aprovada pelo Senado. Preciso que cada uma das casas aprove por um mínimo de 3/5 dos votos, em 2 turnos de votação, o mesmo texto. Ora, o Senado aprovou, a Câmara aprovou, então, em tese, eu admito como possível que esse texto possa seguir a promulgação. O debate na Comissão de Constituição e Justiça sobre a PEC do fim do voto secreto começa na próxima quarta-feira. Depois de tramitar na comissão, a PEC vai ao plenário, onde precisará do voto favorável de pelo menos 49 dos 81 senadores para ser aprovada. Mas antes da PEC, que acaba com o voto secreto em todos os casos, ser analisada no plenário, os senadores devem votar nesta quarta-feira outra proposta, a PEC que torna imediata a cassação de parlamentar condenado e também abre o voto nos casos em que a perda de mandato tenha que ser aprovada pelo Congresso. Nós estamos tratando de 2 matérias. Uma matéria criminal, onde a condenação acima de 4 anos levaria à perda automática de mandato pela comunicação da mesa ao plenário, não precisaria nem de votação. Segunda, e nos outros casos previstos em lei, a perda de mandato seria decidida pelo plenário, de acordo com o rito regimental e constitucional, em voto aberto e não voto secreto mais. E quando é que ela pode ser votada? Deverá ser votada por acordo amanhã. E no segundo turno, já na semana do esforço concentrado? Provavelmente no segundo turno, já no esforço concentrado, dia 16 a 22. Nós vamos decidir isso amanhã, numa reunião de líderes, às 15 horas, com o presidente Renan. O Senado aprovou hoje, por 60 votos a 4, a indicação de Rodrigo Janot para o cargo de Procurador-Geral da República, no lugar de Roberto Gurgel. O mandato é de pelo menos 2 anos. O plenário também aprovou o nome de Marcos Galvão para o cargo de Delegado do Brasil na Organização Mundial do Comércio e o nome do diplomata Antônio José Guerreiro para embaixador do Brasil na Rússia. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Espionagem pretende ouvir na próxima semana representantes da Petrobras e da Agência Nacional do Petróleo. Os senadores querem garantias de que a segurança do leilão para exploração de petróleo no campo de Libra não foi afetada. Denúncias apontam que a Petrobras também foi alvo de espionagem dos Estados Unidos. A CPI da espionagem aprovou nesta terça-feira uma série de requerimentos. Os senadores querem ouvir o jornalista Glenn Greenwald, responsável por divulgar os dados coletados por Edward Snowden, ex-técnico da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Também vão ser convidados o companheiro de Greenwald, Davi Miranda, e autoridades brasileiras, entre elas representantes dos Ministérios da Defesa, das Comunicações, da Justiça e das Relações Exteriores, além do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional. Mas para o relator da comissão, o senador Ricardo Ferraço, a prioridade é ouvir representantes da Agência Nacional do Petróleo e da Petrobras.
De acordo com as denúncias mais recentes, a estatal foi alvo dos Estados Unidos. Os senadores querem saber se a segurança do leilão do Campo de Libra, na Bacia de Santos, marcado para o início de outubro, foi afetada pela suposta espionagem. Nós queremos que a Agência Nacional do Petróleo possa, de fato, manifestar à população brasileira se estão seguros ou não para a condução deste leilão, porque este Campo de Libra é a joia do Tesouro Brasileiro no campo do pré-sal. O senador Walter Pinheiro defendeu que o debate sobre espionagem não fique restrito ao caso que envolve o Brasil, mas que seja feito um debate sobre a segurança das comunicações em todo o mundo. Esse debate tem que se dar com o Parlamento Europeu, com o Parlamento Americano, com a Comunidade Europeia, com outros parlamentos, com a UIT, a União Internacional de Telecomunicações, com a ONU, com a Organização de Estados Americanos. Nós temos que fazer um debate agora de nação, para identificar o que é possível fazer e não ficar chorando pelos cantos que houve escuta disso ou houve escuta daquilo. Economistas-chefes de 3 grandes bancos privados participaram de uma audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. Eles fizeram uma análise da economia brasileira e das perspectivas de crescimento sustentado para os próximos anos. A previsão do mercado para 2014 é de que o desemprego se mantenha em 6,5%, a inflação continue alta, acima da meta de 4,5%, e o crescimento econômico fique em 2,5%. Um cenário mais otimista só será possível se o país recuperar a confiança dos investidores. Foi o que defenderam os economistas de 3 grandes bancos privados durante a audiência pública. Esse processo em que se reduz a incerteza, tanto na parte tributária quanto na parte das metas, no nosso entender, contribuiria de forma bastante importante para a recuperação da confiança, não só de empresários, como de consumidores no médio e longo prazo. E que isso, muito provavelmente, permitiria que o resultado de crescimento de longo prazo fosse mais elevado. Entre as medidas sugeridas pelos economistas estão garantir que o setor privado assuma um papel de liderança no investimento em infraestrutura, melhorar a transparência na área fiscal e formalizar a independência operacional do Banco Central. A ideia da autonomia do Banco Central não merece mais o grau de politização que ela recebeu tempos atrás. Então, eu diria que uma iniciativa como essa, no momento atual, teria, acreditem, senhores senadores, a envergadura institucional de um plano real. Os convidados também foram unânimes em defender que o país só se tornará mais competitivo se houver um aumento de produtividade. Esse ganho de competitividade tem que ser feito sem a inflação acompanhando, porque senão você ganha competitividade a custo de um salário menor. O Brasil deveria tratar o tema da produtividade como uma verdadeira obsessão nesse momento. Há uma demanda social por eficiência que eu, talvez num olhar oblíquo, associe à demanda também por aumento de produtividade. Na primeira parte da reunião, a comissão aprovou o projeto que regula a atuação das casas lotéricas, responsáveis, por exemplo, pelo pagamento de benefícios sociais, como Bolsa Família e aposentadorias. Hoje, a atividade, que emprega cerca de 60 mil pessoas e atende mais de 120 milhões de brasileiros, é organizada por meio de portarias e circulares. Os profissionais que desempenham serviços essenciais, notadamente em cidades pequenas, senhor presidente, como no estado de Mato Grosso, em que muitos municípios, muitos distritos não têm uma agência bancária, e estas instituições desempenham serviço de relevância para o cidadão mais simples, mais humilde. Veja a seguir. Cursos de mestrado agora devem preparar professores para ensinar em nível superior. E foi aprovado o relatório que indica como o Brasil pode liderar a produção dos minérios chamados terras raras.